Olá! O nosso trabalho falará sobre os registros das trajetórias dos trabalhadores no turismo como atos de preservação das mudanças no setor. E esse trabalho foi escrito por Vitor Hugo, Tayane Trindade, Dalila Rosa e Valéria Lima. Na revisão de literatura, vamos abordar museus e exposições virtuais. Os museus que antes eram ligados a espaços tangíveis, materiais, com o surgimento do cyberespaço, puderam habitar o espaço virtual. E esse espaço virtual é denominado por muitos autores como um espaço desterritorializado. É importante ressaltar que a presença dos museus virtualmente é bem reconhecida hoje em dia, visto que existe uma grande demanda em função da crescente digitalização. E a virtualização do museu cria a possibilidade de tornar as coleções mais acessíveis ao público. Assim, o grupo de pesquisa STU buscou elaborar o primeiro museu virtual do turismo no Brasil, que tem o intuito de preservar a história e as memórias do turismo e do lazer. A partir dessas propostas, foram traçadas ações iniciais para construir inicialmente o acervo digital para o museu. O visitante poderá acessar uma base de dados com arquivos e relatos referentes ao fenômeno do turismo. Com isso, foi elaborada a primeira exposição do museu, que tem o nome como Caminhos pelas Memórias e Histórias do Turismo e do Lazer no Brasil, Parceiros em Percursos. Essa é uma exposição virtual que será realizada pelo grupo de pesquisa STU, que foi montada devido à necessidade de aumentar a compreensão da história do turismo e do lazer e as suas relações com os outros setores. Essa proposta está se tornando viável devido à criação do Museu Virtual do Turismo, por meio da utilização de recursos digitais para a disponibilização do acervo de forma online. Visando alcançar os objetivos iniciais traçados pelo grupo de pesquisa, o Museu Virtual do Turismo definiu o trabalhador do turismo como aquele que percebe em sua atuação uma relação com o fenômeno do turismo, independente da sua área de atuação, do setor que trabalha e da função que exerce. A partir dos relatos de sua trajetória profissional desde o ingresso no mercado até os dias atuais, é que se tornam perceptíveis as variações ocorridas nos diversos setores do turismo, além das características presentes nessa mudança, como a necessidade de novas funções e a redução gradativa de outras funções conforme o decorrer do tempo na área. Pensando em metodologia, os pesquisadores do projeto utilizaram a metodologia de história oral para abordar o percurso do profissional dentro da área do turismo. Bom, continuando a apresentação, eu me chamo Victor Giovu e, em conjunto com a Tayane Trindade, também participo do grupo de pesquisa STUR da Universidade Federal Fluminense. Assim como ela, faço parte do projeto de pesquisa que busca a elaboração de um museu virtual de turismo no Brasil, e atualmente estamos na elaboração tanto do museu quanto de sua primeira exposição, que busca preservar tanto a história do turismo e a história do lazer. Para isso, uma parte da exposição está voltada para relatos, memórias e vivências do trabalhador do turismo. Nós não buscamos o trabalhador da área do turismo, aquela pessoa que tenha se formado em turismo, não só apenas ela, mas todos aqueles que se considerem trabalhadores do setor turístico, independente da área de formação, ou do setor em que trabalha, ou da função que desempenha. Mas como que nós vamos gerar essa base de dados para o acervo do museu? Então, inicialmente, nós buscamos eventos como a Amptour e eventos da Universidade de Caxias do Sul, sempre voltando para a história do turismo e para a história do lazer. Então, buscamos aqueles grupos de trabalho voltados para essas temáticas e os autores e coordenadores que mais estavam presentes neles ao longo do tempo, tanto enviando trabalhos quanto participando. Então, elaboramos convites e enviamos para participação por meio de um vídeo para compor o acervo do museu. Posteriormente, nós começávamos a pedir indicações desses próprios pesquisadores para que a gente pudesse sempre estar ampliando
esse acervo, tanto antes da inauguração do museu quanto posteriormente. Então, inicialmente nós tivemos esse número um pouco pequeno de pesquisadores, mas sempre ampliando. E como que essas entrevistas seriam realizadas? Nós buscamos ficar sem roteiros para que fosse uma narrativa livre. Então a pessoa poderia ressaltar o que ela achasse mais importante, não só na sua trajetória profissional, mas também, por exemplo, nos seus relatos de vivências, né, durante a sua infância, como ela viveu isso no turismo, como ela fazia suas atividades de lazer. E seria por meio desse relato que a gente conseguiria, de forma efetiva, preservar as mudanças que ocorreram no turismo e no lazer, o desenvolvimento também da área. E, na realidade, o que nós estamos tendo, porque nós ainda estamos buscando formar esse acervo, ainda está em construção, então o que nós estamos percebendo é que, de fato, a memória do trabalhador é uma forma efetiva de preservar essa história. E como é que está acontecendo atualmente? Bom, alguns exemplos que nós podemos dar. Temos a pesquisadora Cláudia Moraes, da própria Universidade Federal Fluminense, que quando fala da sua infância, fala dos passeios de trem que ela dava em suas viagens, fala do vagão destinado apenas para fumantes, que hoje em dia já não é tão mais comum. Ela também, nos seus relatos, fala da sua primeira experiência de estágio em uma agência de viagens. Então, como até mesmo a aula de agenciamento, ela era voltada para ensinar você a emitir bilhetes, que era um processo diferenciado. Hoje em dia, a aula de agenciamento na própria Universidade Federal Fluminense já se modificou completamente. A forma que você trabalha em uma agência já se modificou completamente. Isso porque houve um desenvolvimento da tecnologia, houve um desenvolvimento do setor. E para você preservar essa mudança, alcançar o trabalhador que teve uma experiência direta com isso é fundamental. Nós temos a professora Maria Goretti, da Universidade Federal do Pará, que constrói city tours e, por meio deles, ela consegue, de uma forma até mesmo pela educação patrimonial, ela consegue enfatizar a importância de se preservar o centro histórico do Pará, a história do Estado, e a gente pode ampliar isso também para uma esfera nacional. Nós temos aqui no Rio de Janeiro o Alex Figueiredo, que foi administrador do Parque da cidade de Niterói, e durante a sua gestão foram criadas inúmeras trilhas que hoje em dia compõem um guia de trilhas de Niterói, que foi lançado em 2020, mas foi por meio das suas ações, das ações de voluntários, que você tem uma constante adaptação do parque, da unidade de conservação. Então você tem mais visitantes, você tem mais pessoas conhecendo e ressaltando ainda mais como é importante você preservar aquele lugar para que ele possa continuar existindo para as futuras gerações. E foi por meio da ação de voluntários em 2020 que a Ponte de Pedra, que já é patrimônio, foi tombado como patrimônio em 2021, foi redescoberta. Então foi pela ação dos voluntários, dos trabalhadores, que esse patrimônio não só foi desenterrado, ele tinha sido soterrado com o passar do tempo. A Ponte de Pedra ela foi construída pelos escravos na era colonial, era um ponto importante de passagem para comerciantes e moradores da época. Então você tem essa redescoberta, essa disponibilização da trilha para o público, e muito importante, você ressalta a importância histórica tanto para o município de Niterói quanto para o estado do Rio de Janeiro, é a história do local. Então essas trajetórias dos trabalhadores, essas memórias, essas vivências são essenciais para que a gente entenda as mudanças que acontecem no território, tanto para o turismo quanto numa esfera mais geral. Você tem o relato do Sérgio Bacelar, também em Niterói, sobre o Parque Estadual da Serra da Tiririca. E ele fala muito sobre a criação da unidade de conservação, sobre a criação do circuito do Caminho de Darwin, que passa por ali, interliga Niterói e Maricá. Então, ações que possam unir os dois municípios ao final do circuito do Caminho de Darwin, que começa ali no bairro do Engenho do Mato. Você vai dar na fazenda de Taucá, em Maricá. Então você tem uma potencialidade para que você tenha mais atividades turísticas, atração dos visitantes, para que eles reconheçam aquele local, visitem aquele local e entendam a importância que há. Bom, agora nós seguimos para as considerações finais do trabalho. Inicialmente gostaríamos de ressaltar a importância dos trabalhadores, muitas vezes deixados de lado, ainda mais quando são trabalhadores informais ou de outras áreas. É por meio desses trabalhadores que nós estamos conseguindo efetivamente preservar
a história do turismo e a história do lazer. Por exemplo, como os relatos que eu falei e os relatos que estão por vir, nós estamos formando esse acervo do museu que futuramente será disponibilizado para o público, que poderá estar fazendo pesquisas ou querendo aprofundar os conhecimentos sobre a história, as mudanças e o desenvolvimento do turismo. Um exemplo claro foi o relato da professora Cláudia da UF, que eu falei anteriormente, que fala sobre a emissão de bilhetes, como essa emissão mudou ao longo do tempo. Houveram mudanças na área do turismo, novas funções surgiram, outras deixaram de existir, e essas mudanças são recorrentes, ainda mais durante a pandemia de Covid-19, marcada por mudanças e alterações na nossa área. E a gente gosta de ressaltar também a importância do museu virtual. Essa virtualização do museu, da exposição, embora já existisse num cenário pré-pandemia, acabou ganhando maior visibilidade, e muitos museus agora estão gerando seus espaços físicos de forma virtual, o que também abrange para pessoas de outros estados. Você cria possibilidades de novas visitações e mais pessoas têm acesso a esse acervo que é disponibilizado. Então é por meio do nosso museu que nós buscamos não só preservar, por meio dessa base de dados que estamos construindo, mas também alcançar o visitante. É no nosso espaço que o visitante vai poder mandar suas próprias memórias, seus próprios relatos e atualizar esse acervo que estamos criando. Então a exposição não vai ser estática, ela vai estar sempre se atualizando e buscando alcançar o maior número de pessoas possível. Nós agradecemos tanto em nosso nome quanto em nome do grupo de pesquisa pela possibilidade de estar aqui apresentando hoje e esperamos que tenham gostado muito da apresentação. Obrigado.